a santidade CCBana e Deus vai levantar a sua cabeça. É isso que você vai ver nessa análise aqui de hoje. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Irmãos, vocês sabem que a CCB tem percepções totalmente erradas do que a Bíblia ensina. Graça para eles não é o favor imerecido, mas é uma denominação. Obra de Deus é a própria congregação que está no Brasil e tudo que é feito ali dentro. Não é o plano de Deus, não é aquilo que culminou com a morte de Jesus na cruz. Caminho de Deus, o caminho da verdade é ir para a CCB. Não é o caminho em Jesus Cristo. E assim por diante, sucessivamente. E a gente vai se deparar, levando por esse caminho, também no problema do erro da interpretação do que é santidade. A santidade na Bíblia é você se afastar do pecado. É você entender os pecados que te rodeiam, ou seja, aqueles pecados que você é mais propenso, porque existem muitos pecados. Tem alguns que são de estimação, né? Você gosta daquilo ali, né? E quanto mais você se esforça orando, jejuando, né? Trabalhando em você para se afastar daquilo, é aí que acontece a santificação. Mas na cabeça do CCBano, santificação é outra coisa. Tem a ver com traje, vestimenta, né? E o jeito de falar e se afastar daquela pessoa, é mais ou menos isso. Ou seja, não entrar naquela igreja, não visitar, é isso para eles que tem a ver com santidade. E o pior, né? Quando esse entendimento equivocado sobre santidade, ele vai para o lado do matrimônio do casal. E é isso que a gente vai ver agora aqui. Vamos ouvir? Esse aqui é o culto do dia 5 de fevereiro de 2025. Vamos ouvir o que o ancião está falando sobre o casal, a santidade. Como é que eles têm que ser santos? Fica vendo, vamos ouvir. Queridos irmãos, o vídeo volta em poucos segundos, é só para dizer para você, me ajudando, me dar força, porque eu sofro aqui diversos ataques processuais, seja da congregação, de anciões, de cooperadores, de pessoas próximas ali à congregação que está no Brasil. E sozinho eu não vou conseguir enfrentar todo esse sistema. Por isso eu peço, está passando aqui embaixo, o Pix. Esse Pix é exclusivo da conta para pagar apenas processos, né, contra mim. Só isso, é para pagar processos contra mim. E eu estou precisando, né? Porque tem recursos que estão correndo, eu tenho que pagar recursos. Ainda ontem teve um pagamento de R$ 2.500 para ser feito para um recurso de um processo de um ancião da CCB que corre contra mim. Por isso eu peço a sua ajuda, por favor, tá? Me ajudem, eu estou aqui pelo bem, estou aqui pela verdade. Eu não estou aqui por mim mesmo, nem para ter fama, glória, porque ninguém vai atrás de fama e glória sabendo que vão ser perseguidos e processado. Sozinho eu não posso, eles são ricos, eles são milionários. Eu sou apenas um pai de família que gosto de estar aqui falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, não espera Deus tocar no seu coração. Isso é um dever de todos nós. Eu apoio esse rapaz e eu vou contribuir. Por favor, tá passando aqui o Pix. É exclusivo para a conta, não é a minha conta pessoal, é a conta para pagar processos contra a congregação e todos aqueles que envolvem com ela, que movem contra mim. Por favor, me dá essa ajuda e eu vou ficar muito agradecido. Deus abençoe, segue o vídeo aí. De como é que eles têm que ser santos? Fica vendo, vamos ver. Tinha que ser santa diante de Deus. E falava da vida casta, em temor a Deus, em santidade, na pureza, na honra, no respeito da vida que eles e que nós devemos ter diante de Deus. Uma vida de um servo e uma serva de Deus. Toda a vida, toda a conversa, todo o relacionamento entre casal na santidade diante de Deus. Para que no fim sejamos aprovados pelo Senhor. Então aqui ele falava, ela falava do marido e dizia aqui então bem claro. O casal tem que estar na pureza, na santidade, né? E aquelas coisas todas para você ser santo na presença de Deus e você poder ir para o céu. Você sabe que isso na cabeça do CCBano está querendo dizer, né? Isso chega a demonizar até, muitas das vezes, o ato sexual que alguns têm como pecado. E alguns olham qualquer tipo, prática, né, que tem a ver com isso como algo do pecado.
Então, quando ele está falando aqui, irmão, o casal tem que ser santo, tem que viver na pureza, para que possa ser santo diante de Deus e poder entrar no céu. Muitos vão ouvir isso e no desejo de querer agradar a Deus, ele vai tratar o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa como um irmão da igreja. Isso é um problema, porque muitos casamentos têm problemas da congregação justamente por conta dessa péssima interpretação do que é o casamento e do que é a santidade. Imagina o CCBano falando para a esposa: irmã, acho que eu estou sentindo aqui da parte de Deus de te dar uma bitoca. E ela fala: ó, caro servo de Deus, fique em paz. Fique em paz, porque eu estou naqueles tempos em que não se pode bitocar. Fique em paz, irmão. Deus há de preparar a oportunidade. Lembra-se, caro servo de Deus, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E esse dia do mês não é o tempo determinado. Fique em paz. E ele vai falar: louvado seja Deus, irmã. Que glória a Deus, que comunhão que nós estamos sentindo. Então tá bom, vamos ficar em paz e vamos orar para ver o que Deus prepara, né? É isso aí, caro servo de Deus, é isso aí. Eu não sei se vocês entenderam aqui o diálogo, mas é o CCBano namorando. E essa pessoa que acredita nisso aqui, ó, ele vai ficar desse jeito. Eles vão achar que essa é a santidade de Deus. Né? E aí vem diversos tipos de problemas com isso, porque os desejos e os hormônios, ele não entra nessa dança, ele não entra nessa brincadeira, nessa fantasia que eles criaram, né? Eles não entram nessa brincadeira, eles continuam lá, né? Desejo, pulando, né? E tal, e às vezes se encontra com alguém que não é santo desse jeito, que não fala essas coisas, mas fala o que os hormônios querem ouvir, e aí muito casamento vai pro brejo. Entenda uma coisa, irmão, a relação sexual não é pecado, não é pecado. Você colocar uma roupa sensual para o seu marido, ter desejos por você, não é pecado. Na verdade, isso é um ato de sabedoria, ok? Porque é pelos olhos que o homem é atraído à mulher. A atração está justamente nos olhos, em primeiro lugar os olhos. Então entenda isso para que vocês não errem, ok? Eles lidam com esse assunto com um tabu tão enorme, rapaz, que chega ao ponto de dizer, de misturar a palavra santidade, pureza, diante de Deus. Olha só as frases: pureza, santidade, diante de Deus, salvação, tudo isso no meio do conselho entre marido e mulher. É um verdadeiro absurdo. É óbvio que a santidade e a pureza em que se menciona, que tem relação ao casal, é de que o leito seja sem mácula, ou seja, não peque. Não peque. Reserve-se apenas ao seu cônjuge. E é isso que Deus se agrada, e é nisso que está a santidade. Simples assim, irmão. O que passar disso, irmão, é invencionices de fanáticos religiosos. Eu lembro de um cooperador aqui da minha cidade, de Pindamonhangaba, veio conversar comigo, e ele já um senhor de idade, e entrou um pouquinho nesse assunto. Tava falando desse assunto com ele, sentado ali, ele estava sentado na praça. Eu passei, cumprimentei ele, ele falou: já vem cá, vamos conversar comigo. Aí eu fui, sentei do lado dele, né, respeitando o senhor de idade, e batendo um papo. Chegou um momento num assunto desse em que ele fez a seguinte menção: irmão, eu tô casado há, acho que ele falou 40 e tantos anos, ou 50 anos, e eu nunca nem vi o corpo da minha mulher. Eu nunca nem vi o corpo dela. E ele falava isso, sabe, com jactância, como se aquilo fosse uma causa de santidade, como se aquilo tivesse feito ele ficar mais santo, né? E ele falava aquilo ali como um ar de que ele estava se colocando como exemplo. E eu olhei aqui e falei: meu pai, lógico que eu não vou nem falar nada também, nessa altura da idade dele, nem adianta falar mais nada para ele, porque se você tiver sucesso e convencer ele de o que ele fez era errado, e ele perdeu a vida dele toda, esse prêmio, essa maravilha que Deus deu para o homem e a mulher, que é justamente o ato sexual,
né? O desejo, aquilo ali, tudo é criado por Deus para que você sinta. Deus criou isso para que você sinta. Sabe aquele ponto áureo, né, da relação que você sente, aquele, né, que as pessoas falam que você vira assim o zoinho? Quem foi que inventou isso, você acha? Quem você acha que colocou, que inventou, aliás, que criou esse prazer? Ele criou, ele quer que você sinta esse prazer. Quem você acha que foi? Foi Deus, querido. Deus quer que você sinta esse prazer. Deus quer que a concepção de outro ser humano aconteça no ponto áureo do prazer entre o homem e a mulher. Naquele ponto áureo, assim, pá, é onde acontece a concepção. Obra de Deus. Isso não é pecado. Pecado é você fazer isso fora do casamento. Isso é pecado. Dentro do casamento, glória a Deus, pode ficar em paz, porque isso tem a bênção de Deus. Espero ter esclarecido, e cuidado com essas exortações aqui, irmão e irmã, cuidado, vocês têm que ser puro, santo, imaculado, né, escolhido para que vocês sejam salvos. Cuidado com o que vocês vão fazer. Meu pai do céu, imagina, rapaz, 50 anos casado com a mulher e nunca nem viu o corpo dela. Os dois perderam com isso. Os dois foram enganados por falsas orientações da denominação que eles pertencem. Ou seja, foi 50 anos jogado no lixo, porque isso não adiantou de nada. Vocês não ficaram mais santos. Ao contrário, vocês só provam que ficaram ainda mais ignorantes do que antes de entrar nessa denominação. Já era um pouco, porque para entrar nela tem que ser um pouco ignorante. Entrou nela, ficou mais ignorante ainda. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.